boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 23 de março de 2010, terça-feira. Verbete é o 1516. 4 páginas, 46 logias e 9 máximas. Tema: utilidade decrescente. Especialidade: holomaturologia. Definição: a utilidade decrescente é a realidade, objeto, mercadoria, fato ou algo a caminho da obsolescência, da inutilidade ou do desuso, exigindo imediata eliminação, descarte ou pelo menos o afastamento da vida evolutiva, por significar travão ao próprio desenvolvimento existencial. O percentual real de utilidade atribuído a cada coisa. A redução gradativa da utilidade. A curva de utilidade decrescente. Os excessos caprichosos. O desconfiômetro evolutivo da consciência lúcida. As identificações gradativas do autodiscernimento entre necessidades e descartes. O inventário periódico das inutilidades pessoais. A hermenêutica aplicada às próprias posses e patrimônios. A posse da eficácia por meio da utilização mais sábia dos próprios recursos. O descarte dos excessos instrumentais e a melhoria dos espaços vitais. Isso é na Procêmica. O descarte dos compromissos ociosos e a melhoria do tempo pessoal. Isso é na Cronêmica. Agora, nós temos aí uma taxologia com 12 categorias de realidade, muitas delas extremamente controvertíveis, já apresentando valores decrescentes ou claramente descartáveis, em função da dinâmica prioritária da inteligência evolutiva para determinadas consciências mais lúcidas nesta dimensão intrafísica. São 12 ao todo. Na remissologia nós temos a agenda vazia, auto-organização livre, bagulho autopersêmico, desamarração, desembaraço cultural, dia da arrumação, e por aí vai. Agora, a frase enfática: a utilidade decrescente é a realidade crítica prioritária para ser racionalmente identificada pela consciência lúcida por toda parte, o tempo todo, em favor da evolução pessoal e grupal. Você já identificou as utilidades decrescentes na própria vida? Promoveu reciclagem a partir de tal identificação? Esse verbete parece simples, mas o assunto é muito sério, sim. Isso aí atravanca a vida e a proex de muita gente. Gostaria de saber a opinião do professor sobre as aparições de 1858 da Nossa Senhora nas grutas de Lourdes, em França. Qual a probabilidade de ter sido intervenção de um serenão, nomeadamente a monja? Qual o seu conhecimento sobre a clarividente Bernadette Soubirous? Olha, o caso todo é o seguinte: eu estive e levei até o Chico Xavier, que ele queria conhecer a gruta de Lourdes, com a situação toda. O ambiente lá tem muita energia. Essa dona realmente devia ser muito forte, a Bernadette. Agora, o que é que se passa? Lá deve ter aparecido alguma coisa assim, mas para mim é guia cego, porque não mudou nada. Se fosse um amparador e gente avançada, ia falar: isso é besteira, vocês têm que começar a melhorar. É muita gente fanática aí desse meio, quer dizer, ia dar um jeito na religião. Se não fala nada de religião, por que é sério? Qual o atributo da maldade? Seria apenas um estado de ignorância, como ocorre no animal quando devora friamente sua caça, onde não há lucidez completa de seus atos? Não seria ilusão o conceito de bondade e maldade atrapalhando a evolução, sendo de utilidade decrescente para a humanidade? Não, não é. Esse conceito é necessário pelo seguinte: existe a consciência subhumana, ok. Ela não tem tanta lucidez, racionalidade, lógica para avaliar o que faz. Ela segue o instinto. Então ela tem fome, ela mata. Isso aí é a leoa matando o gnu. Agora, o que se passa? O homem não. O homem tem
visão curva, enxerga atrás do morro. Quer dizer, então o processo, existe uma maldade sim. O homem às vezes é muito pior do que animal subhumano, não pode nem comparar. Há mesmo má intenção, por isso que tem mega assediador, e os caras que ficam às vezes muito tempo assim. Já pensou ter um mega assediador aí que faz 1000 anos que ele está assim? Quer dizer, às vezes já não está nem aqui mais, já fizeram a devolução dele para uma baratosfera maior. No caso, sem baratosfera, que é a própria vida. Você já pensou? O planeta do Cro-Magnon é uma baratosfera até um certo ponto. O planeta em si, devido ao processo da falta de evolução. Para uma consciência dessa, ela vai pensar muito. Ela vai ser levada para os seus pares. Quer dizer, são dinossauros, são consciências jurássicas desse povo. De modo que maldade é um conceito que precisa ser falado, sim. Existe maldade e bondade. Nós não podemos esquecer disso, não. Feliz ou infelizmente, essa é a realidade da Terra. Entre os subhumanos, algum tipo de processo de assédio ou interdependência semelhante ao que ocorre com as consciências humanas? Sim. Existe animais domésticos, por exemplo, são assediadores terríveis. E outra coisa, os assediadores usam esses animais para potencializar o assédio. Em outras palavras, um animal dessomado pode, de alguma forma, influenciar outros no meio intrafísico? Sim. Ou estariam as relações de assédio e interdependência condicionadas ao nível de evolução em que se encontram as consciências humanas? É correto utilizar o termo consciência humana? Sim. Eu mesmo acabei de usar agora há pouco. Agora, animal, sim. Existe, gente, vocês pegam aí 5 gatos. Às vezes tem um que não vale nada. Ele está totalmente perturbado, a cabeça, trauma que ele sentiu, e o Freud não explica. Quer dizer, o processo é a mesma coisa, cachorro é assim. Às vezes tem um que é totalmente perturbado, doido. A gente tem que ir com calma com isso. Existe dessas coisas assim. A perturbação que leva para a maldade, que leva para a doença, que leva para o distúrbio, ela acomete a consciência em evolução, quer dizer, o princípio consciencial, para mim, em qualquer nível. Por exemplo, eu ainda não vi, mas eu já iria estudar, por exemplo, uma bactéria que seja assediadora em relação com as outras. Isso ainda não viu, ainda não vi. Enquanto o senhor escrevia o livro Projeciologia, o senhor chegou a morar algum tempo na Disney World, correto? Sim. Por que o senhor escolheu esse lugar? Teria alguma razão objetiva? Sim. Pelo seguinte, eu queria comprovar um negócio, que é o seguinte: quando as pessoas fazem o turismo, elas entram em estado de graça. Quase sempre elas estão numa condição melhor. É como se elas tivessem passado pelo arco voltaico. Então, tem mais assistência. Agora, o que eu queria era isso. Então, o que eu vi? Eu ficava lá no hotel, que era na frente da Disney World, e ia todo dia levar meu filho à Disney World. Passava lá uma temporada e voltava para o meu trabalho. Trabalhava de dia e de noite. Agora, o que se passa? Lá eu saí do corpo algumas vezes e tinha o povo fazendo um comício extrafísico com os turistas que estavam lá. Tirava os caras fora do corpo e falava para eles que aproveitava a chance, porque no normal a pessoa não dava chance de sair do corpo. Com o turismo dava, que ela entrava num nível melhor. Você está entendendo? Está vendo a coisa melhor, está alegre, solta, livre, entendeu? Então isso eu queria comprovar. E eu comprovei com calma lá. Eu vi a opção de coisa fora do corpo. Em que ano foi isso, Val? Isso aí foi antes de eu publicar o livro, foi na década de 70. Entre 1970 e 75. Foi por aí. Eu estive lá várias vezes, mas agora, uma vez eu passei lá 45 dias. Eu, minha mulher e meu filho. Agora eu estava lá dia e noite. Agora o Arthur desenvolveu muito lá, porque lá tinha muitas máquinas. E eu trabalhava com ele só na base de máquina. Ele pequenininho, aquilo era muito importante. Quer dizer, foi depois que ele nasceu, deve ter sido 74. Sabe? Estou lendo o livro Viagens Além do Corpo, de Robert Monroe, que é citado no Projeciologia. O senhor já teve contato com esse autor? Olha,
Quando ele estava vivo, a gente tentou ver se falava com ele, mas ele já estava com muita idade, estava cansado. E ele gostava mais das coisas de engenharia, dentro do processo dele. A filha dele também esteve aqui no CAEC, gostou muito de ver os nossos laboratórios, porque ela nunca tinha pensado que houvesse um laboratório que não tivesse máquina. Isso aí chamou muita atenção dela. A turma aqui do CAEC teve contato com a filha dele também. Ela esteve aqui conosco, visitou a gente. Gente, eu estou aqui com FOR, Artes Visuais, é do Pedro Marcelino. Ilustrações, caricaturas em eventos, histórias em quadrinho, pinturas e animações. Vale a pena ver a exposição que ele está fazendo no shopping. Está lá, lá naquele primeiro andar lá. Vale a pena ver as caricaturas e o dado dele. Vocês estão pensando que ele faz só essas coisinhas? Não, tem coisa séria lá. A galeria lá é uma beleza, a exposição que ele fez. Shopping Agora, Catarata, professor? Hein? O Shopping Cataratas? Vai lá. No primeiro andar lá da história. O que foi? Agora, gente, eu queria falar para vocês o seguinte. Não, tem em Bolívar também? Eu, na minha condição de cobaia, eu quero apresentar para vocês isso aqui. Não dá para ler, eu sei. Ó. Adivinha o que é isso? Isso é a vacina contra H1N1. Eu tomei ontem, não estou sentindo nada. Você não sente nada com a vacina, a injeção que dão no braço. Não tem nada. Agora, isso aqui vai para a efemeroteca, que é o tubinho da vacina. Tem todos os dados, a coisa toda. Como é um negócio dos mais bravos que aconteceu na Terra, mais tarde isso aqui vai valer uma nota. É assim que é efemeroteca. Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo o que é isso? Guarda isso aí para nós, leva para lá para nós. Isso é muito importante. Agora, o meu cartão de vacinação está aqui. Tudo bonitinho, tem os dados todos. E outra coisa, H1N1, falando direitinho, e tem a assinatura de quem deu. Esse cartão é um documento importante. Leve sempre consigo na bolsa ou carteira. De modo que, vocês podem começar a tossir, eu estou firme. Tá certo? Valdo foi. Qualquer hora você já precisa começar já vai ter já tem, né? Um horário aí para entrar nessa. De modo que é bom vocês observarem isso. Foi imposto de saúde, né? Que você tomou imposto Não, de eu saúde. fiz isso lá no hospital mesmo, junto com a turma. Você lembra que eu sou médico, né? Às vezes, nas horas vagas. Então os médicos todos estão aceitando. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês que pouca gente sabe. Lá no hospital, que eu tomei a vacina, todas as pessoas do hospital, médico, etc., tomaram, com exceção de uma senhora que é da administração. Ela ficou com medo de tomar a vacina. Logo depois que acabou a vacinação, ela começou a tossir, foi examinar, está com 40 graus de febre, tiraram a fotografia, que é a radiografia dos pulmões, está ela lá com o negócio. Eles aí no hospital já sabem tudo como é que é H1N1. Aquilo forma um negócio denso lá no pulmão, que eles viram. A moça está com a gripe. A única que não tomou lá de dentro, porque ficou com medo. Não é esquisito isso? Eu falei, essa moça, quando melhorar, deve fazer exame de AIDS, que deve ter muita coisa, né? O negócio é demais. Uma só que não tomou a vacina pegou a gripe. Está fora da idade que não pode tomar, a gente fica mais exposto, porque a pessoa que não pega a gripe porque toma vacina, não precisa de ter o mesmo cuidado. A última vez eu já contei aqui, presta atenção, hoje eu sou uma cobaia fora de série aqui, presta atenção. Eu já tinha não sei quantos anos, não tinha gripe nenhuma. Apareceu aquela vacina para velho tomar, porque o velho pega a gripe com facilidade. Eu então embarquei nessa. Peguei a gripe. Desses últimos 10 anos, foi a única gripe que eu tive, foi essa da vacina.
E depois eu falei assim, isso vai dar num monte de pessoas. E deu. A vacina estava dando a gripe naquela ocasião. Agora, essa aí não. Eu sei que o negócio é brabo, eu logo me candidatei. Não, eu quero vacinar. Eu vou vacinar. Agora, veja, se eu passei por uma vacina que me pegou a gripe, eu tenho experiência de ver o negócio como é que é. Agora, ó, essa é braba. A gente não pode brincar com isso. Eu sei. E eu tomei a vacina e não senti nada. É que tem uma faixa etária que não está prevista para tomar vacina. E as pessoas que tomam vacina, elas não, podem... isso aí já é outra coisa. Agora, veja, olha lá. Mas eu estou dizendo assim, que quem não toma vacina fica mais exposto. Está na hora. O Arlindo, por exemplo, todos esses que têm cabelo branco aí deviam tomar a vacina logo, no dia que for. Parece que é a partir do dia 14, não é isso? Eu vou tomar. 24 de abril. É que tem faixa etária. Até daqui um mês. Por faixa etária. Daqui um mês vocês se preparam, ficam mais em casa para não pegar a gripe nesse mês. Professor Valdo, É. a minha filha, o senhor lembra o problema que ela tinha de ser alérgica, muito alérgica, né? Dava choque, né? Anafiláticos, coisas assim. E agora ela faz estágio no Hospital de Clínicas, tá? Em Porto Alegre. E ela perguntou para o médico dela se ela devia fazer. E ele disse que sim, que ela tinha que fazer, mesmo com todo o quadro dela, que é tranquilo, né? Aqui, ó. Bobo daquele que trabalhar no hospital que não se vacinar. Que é isso? Isso é loucura. Não, mas a questão é assim, tanto ela que tinha esse quadro alérgico sério, o médico disse que ela deveria tomar a vacina, mesmo que ela não estivesse trabalhando no hospital. Todo então, mundo. Né, as pessoas devem tomar, né, pelo que... Todo mundo. Agora, o problema todo é o seguinte, nós aqui que temos contato com as pessoas, precisamos tomar vacina. Isso é sério. Valdo, dia 14, porque na minha... Não é dia 24 que eu falar. A minha sua faixa... idade é dia 24. A minha faixa Quer etária dizer, ainda não... os dias que estão chegando nos 100 anos, igual você, é no dia 24. Mas agora, esse negócio de vacina, sempre que eu tomei em posto de saúde, nunca tive problema de gripe. Uma vez eu tomei desses pagos aí na cidade, peguei gripe, porque também... Não, mas olha, aqui do posto acho que é melhor do que... esse processo. Vocês podem confiar. Vale a pena. Você pode ficar sem a vacina, eu acho. Para nós aqui não dá. Gente, nós paramos com a tertúlia durante muito tempo por causa dessa gripe. O que eu queria falar... Outra coisa, está começando a esfriar, né? Essa noite choveu como nunca. A porta lá de casa tem lama. Fez um buraco lá na frente de casa, a chuva. Há muito tempo que não tem. Aquela outra chuva que eu falei que era maior, essa de hoje foi maior que a outra. É que tem uma faixa de idade que está excluída da vacina. Mas parece que Foz do Iguaçu... Quer dizer, até 39, 29, 39. Agora, o que eu queria falar, sabe o que é? Assim, ó, mesmo quem tomou vacina, quem tomou vacina não vai precisar tanto de ter aquele cuidado, de lavar a mão. Então, quem não tomou a vacina vai ficar muito mais exposto do que antes. Você entendeu? Porque o cuidado pela transmissão vai diminuir por quem tomou vacina. Não tem vacina para todo mundo. Parece que não tem vacina para todo mundo. Não tem. Eu estou na faixa da exclusão, assim, mas eu acho que aqui a gente pode... Eu ouvi o ministro em uma entrevista, já tem uns 15 dias, e ele explicando que essa faixa, acho que é de 40 a 59, se não me engano, né? Que a gente vai poder tomar a vacina em clínica particular. Claro que não pode ser em qualquer clínica, né? Agora, eu ouvi dizer que aqui em Foz tem, se não me engano, 3 clínicas credenciadas pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem que ver. A vacina para todo mundo. Porque tem que ter garantido que é a mesma vacina, que não pode ser outra, porque senão... A vacina é a mesma. Tem o vidrinho ali. Eu tomei numa dessas clínicas. O vidrinho é a perfeição. Eu peguei gripe depois que tomei numa dessas clínicas. Precisa ter cuidado. Mas no posto de saúde eu tomo tudo melhor. Eu tive aqui, eu já estava em Foz quando eu tive foi a minha gripe. Eu queria até tirar fotografia da gripe na ocasião, que é uma coisa rara comigo. Agora, ó, falando aí, nós estamos online para valer, como é que é? Estamos? Então, meus caríssimos teletertulianos, visando atender a crescente demanda de acesso online às tertúlias, estamos testando hoje nova ferramenta de transmissão. A ferramenta possui barra de propagandas e notícias no inferior da janela de exibição.
A barra pode ser fechada clicando-se no X no canto superior direito, mas solicitamos mantê-la aberta para vocês nos ajudarem com a avaliação da adequação do material veiculado. Caso identifiquem conteúdo inapropriado ou com viés anticosmoético, por favor, nos envie e-mail com observação pertinente. Aguardamos também o feedback quanto a outros possíveis problemas identificados na recepção da tertúlia de hoje. Gratos. Isso é da equipe de transmissão do tertuliário. Eu estou falando, essa é a 4ª vez que eu leio aqui, porque as coisas melhoraram e os acessos também aumentaram. Agora nós temos aqui. Deveríamos nos descartar de todo objeto inútil que guardamos em casa no intento de talvez tenha utilidade no futuro ou doar de imediato se identificarmos que pode ser útil naquele momento para outras pessoas. O melhor é doar logo. Não fica acumulando as coisas não, porque senão sua casa vai se transformar num museu de inutilidade. Quer dizer, uma das coisas que mais tem na vida humana é o rolo compressor das inutilidades onipresentes. Elas estão por todo lado, onipresentes. De modo que é bom ver e dar um balanço nas coisas inúteis. Amanhã começa um documentário sobre o Chico Xavier na Globo News. Como o senhor vê estas homenagens? O senhor, tendo convivido com ele por um tempo, com vários livros em conjunto, e que trilharam caminhos totalmente diferentes, acha que foi positiva a proex dele? Na sua opinião, se ele tivesse levado a conscienciologia com mais profundidade para a doutrina espírita, ele teria atraído para si a ira dos puristas do espiritismo? Poderia falar alguma coisa? O problema todo é o seguinte: Chico Xavier, ele era da TACOM. E nessa condição de TACOM, ele foi um completista. Agora, ele não estava preparado para fazer ataques. O Chico nunca falava a verdade em si. Ele não expunha a verdade. Nunca deu uma aula. Nunca afirmava alguma coisa com convicção e admitia aquilo, defendia uma ideia. Ele sempre passava por cima para defender a autobiografia dele, santo. Eu, quando entrei lá para trabalhar, eu tirei ele de um buraco que aquilo ia acabar com a biografia dele de santo. Eu tirei ele de Pedro Leopoldo, levei para Uberaba, devido ao escândalo que estava em torno dele, que envolvia a família, a União Espírita, os espíritas, um monte de gente fora do espiritismo. E ele mesmo estava querendo sair de lá, na ocasião. A verdade é essa. Agora, com isso, o que se passa? Eu escrevi, junto com ele, 17 livros em parceria. E, ao todo, ainda escrevi mais 9 livros, tudo psicografado, junto com as consciências. Agora, o que se passa? Ele não podia deixar o problema, porque não era só a turma das federações que iam dar em cima dele. Todo o trabalho dele, de mito, ia por água abaixo. Então, ele conservou aquela árvore mística que ele criou. O que eu fiz lá foi ser um para-choque para ele durante o tempo que eu trabalhei com ele, para evitar isso tudo. E demos a indicação do que ele queria. Ele terminou do jeito que ele quis. Ele aumentou os livros do jeito que a gente queria. Nós fomos para fora do Brasil para levar o espiritismo para a Europa e Estados Unidos. E também a gente aumentou o livro. Teve ano que a gente publicou em conjunto uma série de livros como ele nunca tinha publicado. Agora, depois ele começou a repetir, né? Tem muito livro dele que foi repetido. Ao todo ele publicou, quando ele morreu, no dia que ele morreu, parece que tinha 412 livros dele publicados. Agora, essa fase nossa lá com ele, vocês vão olhar que são dos melhores livros de todos os livros que ele recebeu, é essa na minha fase comigo. Pode olhar. Agora, o que pode ser feito? Eu encontrei com ele, quer dizer, ele veio aqui logo que eu dessomou. E ele estava com euforex, estava com euforia extrafísica. Então o Emmanuel falou para mim, Valdo, toma conta dele, vê o que você faz. E a gente levou ele lá para a interlúdio. Com isso, então, ele começou a ver as coisas da conscienciologia para ver se mudava. Porque ele estava um pouco babaca, com euforia extrafísica, euforex. Agora, ele é fora de série.
mas era muito inteligente e era muito político. Dentro da política dele, ele nunca entrava para falar qualquer coisa. A gente vê que o Lula é mais ou menos isso. Ele sempre vai falar que ele é da paz. O Lula nunca briga com ninguém nem com nada, vocês já perceberam? Isso é a demagogia. O Lula é o demagogo político. O Chico tinha a demagogia religiosa. Está entendendo? Agora, eu falei com ele, não adianta você mudar, você não vai dar conta. Termina a sua vida, porque é o jeito. O Chico era mais velho do que eu, 22 anos, quando eu encontrei com ele. Eu fui lá porque minha mãe pediu. Minha mãe admirava muito o Chico. E o Chico gostava demais dela. Agora, o que se passa? Em vista dela insistir comigo, eu fui com ela a Pedro Leopoldo. Foi assim que a coisa aconteceu. Entende? Agora, nem eu nem minha mãe conhecia diretamente, pessoalmente o Chico. Mas o Chico me conhecia por causa do meu trabalho, coisas que eram publicadas, União da Mocidade, eu sabia tudo da minha existência. Mas aí então nós começamos a trabalhar. Eu trabalhei com ele durante 10 anos. Amanhã vem a turma dessa Globo News, com esse trabalho aí, vem fazer uma entrevista comigo. Eles parecem que têm 7 perguntas para me fazer. É isso que me disseram. Amanhã cedo eles devem estar aí no Holocico. Então vamos ver o que eles querem. Me pediram para arranjar fotografia do Chico comigo, etc. Nós temos um monte. O Chico, ele passou pela Interlúdio ou ele ficou lá, ele está lá? Não, ele passou uma temporada, mas ele agora está vendo outras coisas, né, que tem. Eu mesmo tinha recomendado para ele ver. Tem uma opção de gente, outra coisa. Ele tem que encontrar, e isso é que é um dos trabalhos que eu mesmo lembrei de ele fazer. Banquei o evoluciólogo. É o seguinte, encontrar com determinados caras que eram do espiritismo, que estão um pouco encalacrados, mas que gostavam dele. Então ele precisa encontrar com esse povo para fazer assistência. E ele reconheceu isso. Eu mesmo citei alguns nomes, que eu sei extrafisicamente. E ele vai ser, ele tem rapport, você está entendendo, com isso. Ele deve estar trabalhando nisso esse tempo todo. Então, nesse caso, assim, pegando o Chico para cobaia, onde que fica a raiz lá no extrafísico, na paraprocedência dele? Como assim? Onde que ele fica fixo no extrafísico para poder procurar as pessoas? Não, e agora não sei, porque isso aí vai mudar, né? O transmentor está olhando as coisas dele. Eu estou sabendo da história. Porque o Emmanuel, ele se despediu de mim e falou, olha, eu vou para Itália para resolver meus casos particulares que estão sobrando, é o restinho. Resgatar, entende? Algumas coisas dele com o processo dos católicos. Que livro o senhor indicaria para quem quer pesquisar mais assuntos relacionados à ressoma e ao choque da ressoma? Olha, seria bom ver os livros que começam por Ernesto Bolzano, e tem coisa interessante de a pessoa viver aqui quando ela vai renascer, mas o que é interessante nele é que tem muita coisa da dessoma. Para a gente entender a ressoma, é preciso estudar muito a dessoma. A dessomática, a morte da pessoa. Agora, no caso aí o mais, sobre ressoma direta, é ver as coisas nossas da enciclopédia. Enfatologia, página 67, quarta linha, de cima para baixo. O inventário periódico das inutilidades pessoais. Na prática, como se opera esse inventário? Qual a periodicidade sugerida? Depende das suas inutilidades. Você é pessoa que junta besteira ou não? Porque tem pessoa que junta bobagem o tempo todo, fica guardando coisas. Muitas depois queriam até me ajudar. Eu então indicava alguma coisa perto da vida da pessoa para ela ajudar. Não, ajuda aí, faz isso. Que é para ver se ele expandia o problema dele. Agora, por exemplo, nós temos gente conosco, gente que ainda trabalha com a gente, inclusive que está vivo, que passaram por isso comigo. Tem alguns aí. Você está entendendo? Desses que, na hora que nós vamos fazer assim, que saíram do corpo, tiveram aquela fuga projetiva, e tornou a voltar, e viram a terra de longe. E ele mesmo sentiu, aquilo foi um baque terrível para a pessoa. Agora, essas coisas existem. Eu, às vezes, fazia reuniões em grupo de administração, que às vezes ocorria isso também.
Uma vez em Campinas, várias pessoas tiveram um negócio desse jeito. E havia muito médium, eu coloquei o povo todo junto para servir de suporte energético para doador de energia. Isso aí ajuda, né, na questão da ectoplasmia. Agora, o negócio comigo é que era bom, porque eu não colocava ninguém perto, só eu e a pessoa. E aí eu pego para capar. É o ácido teste. É o tira-tema. É terrível. Agora, o melhor é quando a pessoa começava a identificar na minha cara o fulano que morreu, a fulana. E às vezes tinha uma mensagem, que a pessoa aparecia lá como se estivesse falando. E a pessoa via aquilo, não, eu entendi o que ele quis falar. Ele pegou a telepatia. Agora, o ambiente lá em casa também tremia, né? Alguns desses casos, eu usava o meu mantra. Eu podia começar a trabalhar com a pessoa. Porque o ambiente era tão pesado, você está entendendo? Às vezes da pessoa, você tinha que usar um mantra para afastar o negócio, fazer um encapsulamento. Porque eu tinha que encapsular a pessoa. Para encapsular, primeiro, tinha que desterroar aquilo. Tirar os torrões do negócio bravo, porque a situação era precária. Às vezes era do jeito. Valdo, essa questão da maêutica só, no teu caso, se dava um choque na pessoa, ela chegava à conclusão por si própria. Por si própria. É que o problema da Grécia lá, a pessoa era induzida a chegar num resultado. Pois é, mas nesse caso o meu é a mesma coisa, eu induzia então, pelos fatos. A pessoa está comigo o tempo todo. Agora, o que é engraçado é o seguinte, às vezes vinham os amparadores e ajudavam. Enquanto a pessoa está comigo naquelas 48 horas, ela via uma porção de fenômeno, mas só via. Ela não vivenciava. Ela acompanhava que está acontecendo alguma coisa, mas não percebia nada. Agora, no fim, era ela que tinha que perceber. A gente encantoava. Você está entendendo como é que é? Mas é que essa técnica, ela quando utilizada, vamos dizer assim, cosmoeticamente, ela é bastante útil. É que quando pega lá... E sempre ajudava demais as pessoas. É eu nunca tive um caso desse que a pessoa adoeceu ou teve qualquer coisa. Ela superava. É que na origem ela nasceu distorcida, mas dizendo, se ela é bem utilizada, a maêutica, ela pode funcionar bem. Pode, mas agora, de modo geral, em tese, mesmo vendo as coisas do Sócrates, eu acho um pouco anticosmoético o modo dele. Lá era distorcido. Ele gostava, né, das coisas, né? Ele tinha uma certa paixão com isso, né, o Sócrates. O negócio era sério. Quando você tirava o assediador da pessoa, você disse que depois você eliminava as conexões também. Como é que você faz isso noutra pessoa? Como é que você elimina as conexões que uma outra pessoa tem? O problema, o arco voltaico é isso. O arco voltaico começa a cair. O problema todo é na cachola aqui, ó. São os dois hemisférios cerebrais, é a parte cortical. Se você começa a tirar as conexões, aí o negócio melhora. Ali vai para o resto. Vai para o resto. Agora, tem gente que às vezes está muito incrustada. Esses casos, por exemplo, de totalmente de, vamos dizer assim, envolvimento de uma possessão antiga, quase sempre tem processo de chakra profundo, e a pessoa tem às vezes angina, é um problema. Precisa ter cuidado. Porque se você for mexer naquilo, pode dar um processo cardíaco na pessoa. Tem que saber mexer. Entendeu? Agora, o meu caso, que me ajudou muito, foi que eu estudei medicina. Estudei essas coisas todas para ver como é que era. Então, você não pode fazer isso que a igreja está agora querendo fazer, o exorcismo. Não pode estar fazendo exorcismo se a pessoa não conhecer bem o corpo da pessoa e o que se passa. Devido ao processo do assédio. E esse negócio que eles fazem é de criança, né? Um tratamento de criança. O problema da maldição, sai Satanás, aquele negócio todo de Satã, demônio, que tudo é bobo. Agora, ó, é tão bobo que vocês sabem, eu trabalhei com 3 exorcistas. Eles não são exorcistas melhor do que esse que está aparecendo aí na revista que eu li agora ontem. Eles tinham a cruz de exorcista aqui, ó, todos eles, só trabalhavam com aquilo. Era gente de alto nível. Você olhava para eles assim, ó, a aura era boa, a psicosfera era boa. Mas eles me chamavam, falaram assim, ó, doutor, esse caso aí nós queremos que seja com o senhor, que é mais forte que a gente. Nós já tentamos, não conseguimos. Aí eu cheguei lá com o negócio. Eu, 3 sacerdotes, tudo com as cruzes. E a gente deu jeito no lugar. Agora, era poltergeist mesmo, tinha um defeito físico.
Foi desse que teve cocô na cara do sujeito. O padre foi lá fazer audiência, apareceu aquele cocô no ar, assim, na cara dele. Negócio. Outra coisa, você não podia rir. O pior da história dessa questão de poltergeist é que às vezes tem os gaiatos extraquísicos, mas você não pode rir das coisas que eles fazem. Tem que segurar a barra. A revista Isso É dessa semana traz como matéria de capa uma matéria a respeito do interesse do Vaticano em recomeçar a prática do exorcismo. É o que eu estava falando. Reconhece a existência do mal do diabo em suas fileiras de pessoal, padre e bispo, e principalmente por causa de pedofilia. E prepara o seu pessoal para contra-atacar a presença do mal através da prática do exorcismo, ainda mais depois dos casos de pedofilia. Mas veja, eles não colocam os pedófilos no jornal, eles não mostram quem é, não diz nada, isso não adianta nada, isso tudo é capiação ainda. O senhor já comentou que já foi em um lugar com poltergeist e que quem acompanhou no sábado foi um padre, foi? Mas teve eram 3 padres. Na sua opinião, eles, de modo geral, têm conhecimento e experiência para lidar com essa situação? Não, é o que eu estou falando, acabei de dizer aqui. Eles são muito superficiais, são as crianças. Ficam falando só em Satanás, bobagem, as consciências ficam tudo rindo deles. Tem uns que não funcionam, agora tem uns que funcionam. Se o cara, por exemplo, lá, que é o principal, se ele está mesmo possuído, mas ele é de acordo com a Igreja Católica, ele às vezes melhora. Como descartar um bagulho energético, que no caso é um instrumento musical, violão? E violão é a coisa mais fácil que tem para quebrar. Tão fácil. Infelizmente, tem muita gente que não vai receber a vacina. Eu, por exemplo, tenho 45 anos, não vou receber a vacina. O governo alega que não tem dinheiro para vacinar todo o povo brasileiro. Mas vem cá, e os particulares? Você pode receber a vacina, não vem com essa, isso é desculpa boba. É só ir no particular, ó. Mas gastando milhões de dólares em ajuda no Haiti e no Chile, gastando milhões de dólares em benefícios fiscais dos companheiros Evo Morales da Colômbia e ao companheiro Hugo Chávez da Venezuela. Não sou contra ajudar outros países, desde que não falte para ajudar o povo brasileiro. É, o cara de Canoas, no Rio Grande do Sul, é a turma lá da militar. Né? Eu acho que você devia te bater na mesa com essa situação toda. O pior da história é o seguinte, você não falou nada aqui do dinheiro que o Lula está mandando para Cuba. Isso é muito importante, presta atenção. Outra coisa, um dia desse, eu não sei se você viu, eu falei aqui nos totais demográficos desses países. O Brasil tem muito mais população do que esse povo. O Brasil, até um certo ponto, precisa de muitas mais assistência, porque tem mais população. O negócio todo é o seguinte, eu digo para vocês, comparando com o Haiti, em certas áreas do Brasil, será que não tem o Haiti inteiro, não? Como é que vale, não? Estão entendendo? Em matéria de necessidade? Pois é, a diferença entre a população desse país com a nossa é incrível. Eu falei aqui. Qual a relação do EV com a energia Kundalini? A Kundalini é o seguinte, eu vi falando aqui, a Kundalini é a energia do sexo chakra. Agora, existe um processo antes, que eles não falam muito no orientalismo, que é a pré-Kundalini, que é o problema da geoenergia, ou da energia telúrica, que entra pelos chakras secundários plantares, quer dizer, da planta dos pés. E isso tudo tem relação com o processo da Kundalini também. Agora, a Kundalini, de modo geral, o que se quer falar com isso, é o sexo chakra. É um dos chakras que tem. Agora, meu pai traiu minha mãe e ela descobriu através de um telefonema anônimo que recebeu. Esse ato de bigamia promoveu problema financeiro, pois meu ex-pai gastou com a amante somente uma semana a quantia de R$5.000, gerando muitos outros problemas. R$5.000 não é nada para processo desse. Qual é a melhor maneira de lidar com a situação de bigamia para que não haja interdições? O que minha mãe pode fazer para se restabelecer? A primeira coisa aí é difícil. A gente teria que conversar com ela para ver conveniências e inconveniências disso. Preciso ver os dependentes que tem nessa questão, num problema de separação, como é que é. Se o seu pai já tinha casos anteriores disso aí, se ele é réu confesso, como é que é a situação dele, se ele pretende melhorar. Isso tudo tem uma série de condições. Aí é a mamãe que tem que ver com o papai o que vai fazer. Agora, ó, 5.000 para resolver uma coisa dessa não é nada, tá?
Essas coisas geralmente são orçadas em muito mais dinheiro para melhorar. Né? Isso aí é michuruca, vocês não acham? Um amante que você consertou o negócio com 5 mil, vou te contar, hein? Deve ser prostituta. Valdo, a dúvida é o seguinte, tem material que a gente tem e que a gente tem dúvida se deve jogar ou não, porque tem uma parte que você sabe que tem que jogar. No teu caso, você incinera muita coisa. Na dúvida, você dá para a loteca. Não, quando é livro, sim. Na dúvida, você se abstenha. Mas, e outra coisa, na holoteca, se a gente tiver dúvida, nós vamos ser mas não é questão de livro. Livro, eu sei que tem livros que eu posso doar. Mas às vezes se tem papéis, outros materiais, ainda você fica em dúvida, pode ser que eu possa utilizar ou não. Na dúvida, se abstenha. É melhor jogar. Não faça nada. Então, não fazer nada. Observa bem, estuda mais. Estuda o problema. Agora, por exemplo, o processo de estudar. Isso aí é mais amplo, porque dentro de casa tem muitas coisas que se pode se desfazer. Pois é. Então, entulhando. Outra coisa, casa de italiano, meu chapa. Eu sei porque eu fiz. Eu fiz exorcismo na Itália. Garrafa de vinho, talvez. Né? Eu estudei um pouco de processo de energia na Itália. Aquilo que eu sempre conto aí, que é lá perto do Lago de Como, foi na Itália. Se for lá na Itália, sim. Aqui os objetos de arte. Eu a Itália é doida com eu não ligo para essa tradição. Tudo quanto é antiguidade, tem tudo lá, tudo quanto é lá. Aonde tem muita antiguidade, tem agora bagulho, lá né? É diferente que até o imóvel ele é antigo. Tem imóvel que é antiquíssimo. Deve ter ranço, o cheiro do cara que matado, etc. O próprio imóvel já é bagulho. Pois é. Lá tem a Europa inteira. Professor, pode brincar com isso não. O senhor comenta na taxologia de vários exemplos, né, de utilidades decrescentes. Né? A última é tóxicos. No caso, o guardar bebidas, né, seria a questão também de tóxico, de certa forma, mesmo que seja poucas garrafas, né, de bebida em casa, né? Porque a pessoa está trazendo o holopensene do álcool, de certa forma, ali. Um frasco de tóxico é muito diferente desse frasco da vacina. Presta atenção. Muito diferente. Dá um jeito, dá um sumiço nisso. Porque às vezes... Agora, aqui tem muita coisa para a pessoa pensar, né? Vocês já viram? Artes, milionarismo, dinheiros, ficções, matanças de subhumanos, monarquia, partidos políticos, poluições, religiões, suntuosidade, super e tóxico. Porque são pequenas coisas. Fotos, por exemplo, né, que a gente já sabe dos bagulhos, então valeria a pena a pessoa fazer uma geral e introspectar no seu hábito, não guardar mais esse tipo de coisa também? Por exemplo, tem coisa de tóxico que parece que não é, no entanto são. Eu encontrei com um cara, por exemplo, acho que foi em Belo Horizonte, que ele tinha uma coleção de lança-perfume, intocável. Inclusive tinha aquele rodouro. Você lembra do rodouro? Você sabe que esse negócio de lança-perfume, eu brinquei demais com isso quando era menino. Isso era comum no Brasil. Agora o rodouro era uma beleza. O povo me dava o rodouro, eu trocava por dicionário. Era o máximo. Rodouro. Rodouro vinha com os negócios todo de tudo amarelo, tipo ouro. Uma beleza. Agora, veja, eu conservava aquilo intocável e trocava por livro. Você está entendendo? O lança-perfume me ajudou demais. Agora, eu sou da época do povo julgar lança-perfume, aquele negócio todo. A meninada, Depois é que veio o vício. O vício apareceu depois. Antes não era, não. Agora, o rodouro era o mais bacana. Era a apresentação, o cheiro, o perfume, tudo era fora de série, o rodouro. Agora, é preciso ter cuidado sempre com o ouro, aquela coisa. Mas agora existiam uns de frasco fininho, transparente, e havia o outro de metal. Vocês lembram disso? Um bagulho... Agora, eu troquei demais. A minha paixão era o rodouro. Por quê? Trocava, dava até dicionário. Não, esse aqui vale um dicionário, você me arranja um dicionário. Porque lá era muito difícil. Com dinheiro você não comprava o lança-perfume. Entende? Era difícil. Porque uma inutilidade, muitas vezes, é uma roupa que você não usa há mais de ano ou 2 anos, está lá parado,
e permanece parado e vai ficar parado e a pessoa não mexe naquilo também, não E opera. depois as baratas começam a corroer. Né? Tem uma opção de coisa. Aí, Você já abriu o olho, o que se faz com isso? porque uma outra coisa é mulheres com sapatos e bolsas também, né? Ah, sim. Porque, eu não sei. Tênis, homens com tênis, né? Agora, essa questão de começar a guardar um monte de bugiganga, vem de uma causa de ter escassez no passado? O que será por que a pessoa... Não, todo mundo às vezes guarda as coisas por egoísmo, né? É um processo de avareza ou avarícia. Ele guarda porque é usurário, ele quer guardar as coisas, isso aí pode ter valor, aumentar a minha fortuna. Isso é bobagem, não é por aí. Agora, coleção a gente pode fazer do jeito que Darwin fez a coleção. Eu ontem vi o filme Creation. O filme é bom, mas agora eles carregaram só em cima do conflito entre a mulher e o homem. A mulher da Tacom e ele, o Darwin, da Tales. Ele queria fazer a Tales. É assim que eu interpretei o filme. A mulher ficou com a Tacom, doida com a igreja católica, aquela coisa toda. E ele, da Tales, querendo ver a racionalidade, os fatos, tudo. Agora, é uma pena, eles podiam ter levado aquilo para muito mais coisa. E outra coisa, a própria vida dele, depois de 1859, quando foi publicado o livro, não aparece nada no livro. Eles podem fazer um outro filme, que é a parte mais séria da vida dele depois que publicou o livro. Isso não aparece. Então, o filme é bom, mas é fraquinho devido ao processo da história. Agora, vale a pena ver. Agora, é engraçado, vocês vão ver o seu amigo lá, a cara dele. Ele é melhor, ele tem mais a cara. O seu amigo tem mais a cara do que o ator do filme. Tá? Eles não conheceram o nosso amigo, senão eles teriam chamado para ele ser... A essência da utilidade decrescente é o processo da reciclagem, então. Seria o fato da pessoa estar continuamente... A reciclagem é contínua, né, ininterrupta. Ela tem que ser permanente. É a vida. Agora, com racionalidade, a pessoa sempre vai saber decidir o que fazer com o objeto. Isso não é tão problemático. Isso que a gente tem que pensar. Não? Professor, letra B. Pois não? Aqui. Professor, aqui na página 68, no detalhismo, tem 3 itens aqui, 3 seções interrelacionadas. Primeira linha, crescendologia, né? O crescendo na produção de neotecnologias, transformando o produto top de linha de hoje no entulho de amanhã. Ok. Depois ali, em tecnologia, a técnica da obsolência planejada, induzindo a compra periódica de novos modelos. E depois também em efeitologia, os efeitos da descartabilidade na transformação da Terra em lixo planetário. Existe um limite ético capaz de colocar, um pensamento ecológico, capaz de colocar um limite à produção tecnológica, porque o desenvolvimento tecnológico a gente não vai conseguir refrear, mas colocar um limite à produção tecnológica ou ao desenvolvimento tecnológico a fim de evitar isso? Tem tentado fazer isso, mas eles não conseguem. A coisa mais séria que eles fabricam, que devia de acabar, é com bomba nuclear. Eles ainda não acabaram. Estão fazendo uma força danada. O Obama está entrando nessa agora. Isso é uma das coisas mais sérias da Terra. É acabar com o armamento nuclear que tem por aí. É demais. As bombas que eles têm lá, dá para acabar com muito continente por aí afora. Isso tudo tem que acabar. Tudo é tecnologia. O pior que tem são os artefatos nucleares. E esse limite, assim, porque a coisa ainda está dando conta do uso. Ainda está dimensionada conforme, não está subdimensionada. E a gente vê algo novo, né? Mas você veja como esse negócio de objeto é brabo. Porque no cosmos existe a consciência e os objetos. Os objetos é a manifestação da energia. As duas realidades são essas. Agora você veja, se, do ponto de vista geral,
que importa a humanidade inteira. Eles têm dificuldade de acabar com artefatos nucleares. Pensa bem o processo particular, como é que é muito pior. O usurário, aquele mão de vaca, e fica com aquelas bobagens todas lá e não faz nada com aquilo. Dessoma, depois ele vem, para ninguém tocar no assunto dele, fica lá danado da vida, pegando os objetos lá dentro. Tudo é sério. Loucura. O povo se apaixona pelas coisas. A turma fica pensando que o povo é apaixonado por pessoas, nem sempre. Uma boa parte das pessoas são apaixonadas por dinheiro, por objeto, por local. Isso tudo é sério. A gente tem que levar em consideração. Agora, temos que entender a humanidade, ser mais humanos, ter mais humanismo, humanitarismo, para sofrear essa turma toda, pelo menos através de exemplo. Melhorar isso tudo. Agora, então, a gente falar disso, da obsolescência de material, a utilidade decrescente, isso é um fato. Coisa muito séria. A pseudo-utilidade, a inutilidade das coisas. Negócio seríssimo. Condição seríssima da vida humana. Nós precisamos pensar isso tudo. Você vai visitar uma pessoa e chega lá, a casa dela é um almoxarifado de coisas, de tudo quanto é jeito, aparentemente acertado. Então ela vai falar assim, olha, isso aqui é uma bagunça arrumada, eu sei tudo onde é que está. É preciso ter cuidado com esse povo quando é assim. Geralmente tem uma bagunça na vida inteira. E sempre vai o ter objeto mostra a realidade da pessoa. E sempre vai ter uma justificativa para cada inutilidade guardada. Agora, o ideal mesmo, quem tem razão, é o monte. Sabe? A gente tem que ter uma certa organização, senão você está perdido. Não dá para viver sem organização. Tem que organizar. Waldo, aqui. La página 68. Binomiologia. O binômio custo-benefício. Custo-benefício? O caso todo é o seguinte, no caso aí é importante. Você adquiriu alguma coisa, você teve algum gasto. Aquilo vai beneficiar você em quê? Tudo são perguntas que a gente tem que saber. Você vai, por exemplo, aí na Argentina, sabe aquele país que tem teto, sei lá que você conhece, já ouviu falar, Argentina. Então você vai lá naquela, free shop, que você chega lá e vê uma opção de coisa. Pô, não sei, coisa que eu sonhei com os negócios da Argentina, estão tudo aqui e tal. Aí se dá aquela vontade de comprar o shopping inteiro e trazer para casa. Mas você tem que escolher, ver o que é. Então a primeira coisa, custo-benefício. Os objetos lá geralmente são muito carinhos em relação, não dá para comparar. Geralmente é 3, 4, 5 vezes mais do que em Cidade do Leste. Caro demais. Então é preciso a gente estar de olho. Agora, Foz é o máximo para a pessoa estudar objetos. Aqui tem tudo. Todas as gamas, sabe, do leque geral da realidade de posses. Posses e, vamos dizer, realidades, objetos, coisas, tem de tudo. Os preços o mais alterado possível. Agora, o que é engraçado é o seguinte, eu estive conversando aí com um casal que mora atualmente lá em Assunção, então eles me falaram, em Assunção os objetos são baratos, mas Cidade Leste é mais barato que lá. Mas em comparação com Foz, Assunção tem os objetos mais baratos que Foz. Então, estabeleceu aí, mais barato, Cidade Leste. Segundo, Assunção. Terceiro, Foz do Iguaçu. Agora, o mais caro, Argentina. São os 4 aí da... Isso é para vocês saberem, de modo geral. Uma pessoa vai comprar objeto na Argentina, pode estar certo, é o mais caro de todos. Lá é caro, sim, lá é caro. Waldo, outra dúvida aí na minha página. Sinergimologia. Aí o primeiro item, sinergismo, facilidade, funcionalidade, confiabilidade e durabilidade. Olha, finalidade. A primeira coisa que você tem que ver para as coisas, qual a finalidade, qual o objetivo? Segundo,
aquele objetivo vai ser alcançado com uma funcionalidade adequada, quer dizer, é funcional, é fisiológico, o negócio vai funcionar. Então, você precisa de uma finalidade, você precisa de um liquidificador. Aí você vai comprar um liquidificador. Primeiro, você tem que ver se essa marca que você está querendo, se ela funciona bem, se ela é reconhecida. Então, veja, você viu a funcionalidade, depois, se ela é confiável e se ela é durável. Quanto tempo você vai ter esse liquidificador? Então, aí, tem 4 coisas para você examinar, tudo uma depois da outra, que é importante ver, para arranjar um liquidificador. A mesma coisa, uma geladeira vai ser assim, um ar-condicionado vai ser assim. Ar-condicionado bom que tem por aqui é o Fujitsu, é o melhor deles aí. É desumidificador, que é uma coisa boa. Ó, da agora em diante, daqui a pouco vocês vão ter que usar desumidificador. O melhor é o Fargon, é o que a gente usa aí. Eu estou dando as grifes do que tem, fazendo propaganda do negócio, que é aquilo que tem. Agora, eu fui falar, né, que a minha esteira, ela é technology, movement technology. Eles falaram, não, mas ela é muito cara. Eu falei assim, mas é a boa. Se você compra uma que não presta, você vai gastar mais dinheiro para sustentar do que... não adianta. Então, movement technology. Essa aqui é a marca da esteira aeróbica, ergométrica. Agora aqui, estou intensificando o meu trabalho energético há 1 mês aproximadamente. Sinto a exteriorização e absorção de energias muito mais intensas, com volume maior de energia. Meu fronto chakra pulsa e lateja, e há 1 semana tenho a sensação de ver alguns vultos e objetos sem forma específica. Isso pode ser indício de desenvolvimento da clarividência? Caso não seja, quais seria esse indício? Não, isso aí já é indício que você está desenvolvendo alguma coisa de fronto chakra. É por aí que começa. Agora, se o fronto chakra está latejando, já mostra que já tem avanço no seu processo. Seria bom você participar agora do acoplamento. Você vai ver muita coisa lá. A hora que ele vê a mão boba funcionando, aquele negócio todo, vai ser bacana. Vale a pena. É por aí. Está no caminho. Sr. Valdo, Sim. Aqui na patologia, 6ª linha, tem a autoinutilidade. A autoinutilidade, o que você quer? Se eu pedir algumas dicas de que inutilidades pessoais a gente pode estar olhando? A autoinutilidade, no caso aqui, é o seguinte, é uma pessoa que ela tem uma utilidade que ela acha que é para ela, mas aquilo é inútil. Então, na verdade, ela conserva uma condição de auto-inutilidade. Ela não tem as coisas úteis, ela tem coisas inúteis. Mas sem ser Isso é a coisas qualidade materiais. da inutilidade pessoal. Mas sem ser coisas materiais. Ou de algum modo isso aí. Que às vezes a pessoa também está conservando alguma inutilidade, até técnica, de ideia, de emoção, filosófica. O cara que for defender demais o Heidegger, por exemplo, é uma alta inutilidade, ó, piradão. Tá certo? É a Bíblia. Mas a utilidade decrescente, quem é que está com alguma utilidade decrescente aí? Interaciologia, ali na página 68, o senhor coloca a interação, fartura, desinteresse, né? Na sociedade atual, cada vez mais nós estamos na era da fartura, né? Inclusive da informação. A pessoa sabe que a informação está à mão, mas ela não vai buscar... Ela não dá valor, ela se desinteressa. Entende? Porque a pessoa quase sempre, ela gosta daquilo que ela quase sempre vivenciou mais, o que ela que dá, que exige dela algum esforço para ela alcançar o objetivo, para ela conquistar. Quando o negócio é muito assim, a larga, ela não dá valor. A gente percebe no jovem, hoje, dando aula, né, que ele não vai atrás, muitas vezes, da informação de ponta, que está tão acessível para ele quanto está para nós professores. Você tem que achar a informação e mostrar, porque eles não vão atrás, eles ficam esperando passivamente a informação chegar até eles. Né? Agora, a fartura, ela cria pessoas ociosas, né? Boa vida, boa vidismo. É perigoso. O excesso do processo.
E nós vivemos atualmente a era da fartura. Só o plástico, o que ele faz com a vida de conforto, é impressionante. O plástico. É impressionante. Então, isso tudo a gente tem que pensar, né? Eu sou da época que não existia plástico. Vocês não têm ideia, nova geração igual você não tem ideia disso. Vocês já nasceram plastificados. Eu não. O negócio é diferente. Não, a gente fala que já nasceu plastificado, porque desde que nasce tem plástico para a criança que nasce. Os primeiros plásticos que eles começaram a usar, que eu vi, é aquele de tirar o leite da mãe, que está encruou lá um negócio, não sai, então tinha que colocar. Eles começaram a fazer aquilo de plástico. Não, a chupeta é outra coisa. Estou falando do seio para a amamentação. Eu não saía o leite. Esse foi um dos primeiros que eu vi. Eu fiquei besta de ver. Falei, bora, tem plástico igual para isso, negócio sério. A geração Y é o computador e a internet, né? Já nasceram com computador e com internet, né? A internet é um boavidismo generalizado, não é? Agora todo mundo vai lá para conversar, né? O que tem mais é conversa jogada fora, conversa fiada. Abobrinhas. Internet e império das abobrinhas é a mesma coisa. Se eu chegar e falar, o império das abobrinhas, todo mundo sabe que é internet, tá certo? Agora, outra coisa que a gente pode falar também é o seguinte, qual que é o maior banheiro que existe? E-mail. Se pegar hoje utilidade decrescente, a internet está cheio, né? Está lotado. Agora, o problema todo é esse, né? Utilidade decrescente. Depois dessa conversa aqui, desse verbete, o que é que vocês vão chegar em casa? Vão ver alguma coisa? Como é que é? Quem é que vai? Levanta a mão aí. Tem alguém que vai fazer isso? Eu acho que tem. Ó, eu não estou falando. Eu confio em vocês, tá certo? Vocês vão chegar amanhã aqui mais leve. Waldo, na página 67, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, fatologia, a busca da eficácia por meio da utilização mais sábia dos próprios recursos. A eficácia por meio da utilização. Quer dizer, você tem que examinar a utilidade do objeto para ver a eficácia dele. E outra coisa, você saber aplicar seus recursos. Tem gente que às vezes gasta rios de dinheiro com coisas inúteis, não resolve nada. Aquilo não é o melhor. Tudo a gente tem que pesquisar hoje. Aqui em Foz, então, uma pessoa que não pesquisar, ela sempre leva na cabeça. E tem coisa demais, há atrativos demais. Gente, aqui é o paraíso da atração em matéria de objeto. De tudo. Agora, por exemplo, roupa. É impressionante as mulheres e as roupas. Isso aí, eu acho que algumas de vocês aí deviam fazer uns artigos ou um livro sobre o assunto. A roupa e as mulheres. Como é que fica? Roupa que eu estou falando desde a blusa, a calça, a bolsa, entende? Os calçados, como é que é? E a mulher? Agora, em Foz, vocês têm o maior recurso, o paraíso das roupas. A última agora que chegou é a Havan. A Havan parece que veio de Cuba, né? Porque é Havana, né? Havan. Agora, é impressionante essa Havan. Coloca aqueles manequins em pé e sentado, homem e mulher, na opção de casal. Agora eu cheguei lá de cara e vi que tinha blusa de mulher branca com 29 pratas. É muito barato em relação com as outras. Eu sei que eu tinha visto isso com a minha mulher. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, Natal Havan, porque ainda não tinha ido lá. A Havan tem blusa branca de 29. Eu falei assim, agora não me interessa, eu já tenho o que eu precisava. Por causa do trabalho dela. Mas tem de tudo lá. Outra coisa, eles vão fazer concorrência com as americanas. Muito embora os preços sejam às vezes mais altos. Mas tem coisa mais barata, em certas coisas. Eu preciso examinar. Agora, gente, é um quarteirão a Havan. Alguém aqui não foi lá, ainda não foi ver a Havan, né? Tem gente que não foi.
Se vocês vão comprar roupa para mulher, se de lá. É bom. A Riachuelo que se cuida. O negócio é bravo. A Van. Eu não conhecia essa série aí, essa rede de lojas. Já foi lá, tá vendo? Agora, os manequins são impressionantes. Isso aí é aquele cara que eu encontrei com ele no shopping. No terceiro dia que eu vou lá, encontro com ele, eu falo assim, vem cá, mas você não sai daqui. O que é que te atrai no shopping? Eu falo assim, os manequins. Realmente tem os manequins lá que são lindas, as mulheres que são lá, bem feitas. Eu não estou falando essa da Van. Tem umas outras de roupa lá, no primeiro andar, que são perfeitas. O negócio é sério. Agora eu virei para ele e falei assim, olha quem entra na loja, vê se tem algum que pareça com manequim. Eu falei assim, eu já fiz isso, Paulo. Durante meia hora que eu estive aí, eu não vi nenhuma. Assim, esse dia você não era a seu favor. Tem que arranjar outro dia da semana. É o jeito. Que as pessoas entram. É só você olhar. Os manequins ficam na frente, só olhar quem passa, para ver alguma que pareça. Como é que fica? É difícil. Agora o cara foi lá só para ver manequim, sai dessa. Esse estava matando cachorro a grito, né? Waldo, aí na fatologia, também na sexta linha, de baixo para cima, você poderia falar um pouco mais dos bolsões jurássicos? O que é que está falando? Bolsões jurássicos. Na sexta linha, de baixo para cima. Sexta linha, de baixo para cima. Isso é na fatologia? Sim, na fatologia, os bolsões jurássicos. É a sétima linha. A limpeza do almoxarifado dos bolsões jurássicos. O que você quer? Os bolsões jurássicos. Você não sabe o que é isso, não? Bolsão é um local que tem, no caso aqui, de maneira social. Você sabe. Agora, o Jurássico, que é da época jurássica. Então, é da época dos dinossauros. Você está entendendo? Dos mastodontes. Então, é muito bolsão jurássico que tem. Tem cara, por exemplo, principalmente certas senhoras de uma certa idade, que conserva certo material, é jurássico no caso, coisa antiga, que não tem mais nada. Por isso você incluiu essa palavra aqui na fatologia? Bolsões jurássicos, para a pessoa pensar. Sua casa é um museu? A minha não. Mas existe museu funcional. Se você conhece a minha casa, não. Não. Só tem o que precisa. Não, minha casa, isso aí é o cara que eu fui falar, essa casa dele é um museu. Você não é, Valdo, porque eu moro no camping. Camping não dá para guardar as coisas. Assim, não, mas às vezes tem na árvore, eu preciso ver o que você tem terra. Valdo. Pendurado, alguma coisa. Rossi pode falar, porque ela conhece. Hein? Rossi pode falar porque ela conhece minha casa. Uma última pergunta. Na página 68, em la sindromologia, o síndrome do ostracismo. A síndrome do ostracismo. Ostracismo, você sabe, é aquilo que a pessoa entrou no esquecimento. O povo já não dá mais valor para ela, nem nada. É aquela cantora que ninguém mais lembra que ela existe. Então, ela está no ostracismo. Foi esquecida. Então, a síndrome do ostracismo. Agora, em matéria aqui das coisas, é o seguinte. O que é que você tem lá que é do ostracismo? Você precisa de esquecer daquilo que já está superado, ultrapassou, é demodé, ficou velhinho, tem mais barba do que eu. É isso que é o ostracismo. Tem jeito. Mas, de modo geral, a situação é essa. Né? Uma visão de conjunto. Professor, na arte ali, na taxologia, nas artes, o senhor fala de fantasias infantis. Fantasias infantis seria por que exatamente nas artes? É o que tem mais, né? Você está fazendo uma pergunta que é óbvia. Não. Eu consigo saber o que tem, né? Tudo que é arte é infantil, né? Você não acha, não? Essa é uma pergunta difícil, né? Chata, né?
Já percebeu? Porque você pode falar psicossomático, emocional, né? Mas Não. quando você fala infantil, pega Para pesado. você ver, quando o cara começa a defender muita arte, eu falo assim, visita uma galeria de arte moderna. Pronto. Vê se tem infantilidade naquilo. Por exemplo, nós estávamos num lugar aí, e eu virei, acho que isso foi ontem ou anteontem, né? Eu virei para você e falei assim, olha lá, aquela pintura que está ali, tá lembra? Agora, a pintura é o seguinte, é um quadro, né, de arte moderna. Então tem um amarelo grande, um losango azul, um outro aqui vermelho, etc. E fica vários quadros. Eu virei para ele e falei assim, agora ó, eu chego ali e falo assim, vende-se um cachorro, etc. E ó aqui, no amarelo. No azul coloco, temos uma casa para alugar, telefone tal, tal, tal. É perfeito. O quadro do cara serve de quadro de aviso. No entanto, é um quadro sério. Você viu, né? Você conheceu, você tem razão. Quer dizer, são infantis, né? Me perdoa, mas não dá. Não dá para defender. Não tem jeito. Agora, esse quadro dá vontade de comprar e depois escrever nele. Mas o artista, se estiver vivo, vai depois acabar comigo. Tinha que esperar ele dessomar. Né? Aí você escreve. Não, eu completei a obra de arte. Vamos completar a obra de arte. Entendeu? É uma vergonha, gente. Quem tem razão, por incrível que pareça, é quem fala que a arte é infantil. Porque eu poderia ser pior, né? Eu poderia falar umas coisas mais sérias. O quê? Eu poderia falar que a arte é subhumana. Por quê? Coloca a tinta no rabo do cavalo e faz ele fazer assim, pronto, já fez uma obra de arte. Tem também aqueles macacos, né, que fizeram pintura. Por sinal, no Creation, o filme lá do Darwin, tem lá a macaca que começa a rabiscar lá o negócio. Você viu o filme? Alguém viu o filme? Não? Vale a pena ver que tem lá a macaca que começa a fazer. E aparece a hipopótamo, esse sucesso lá do fim do mundo. É interessante ver isso. No último final de semana, estive fazendo uma limpeza no quarto do casal. Fiz uma leitura energética no criado mudo de minha esposa e o senti pesado. Encontrei alguns livros de literatura espírita que falavam sobre assédio extrafísico. Mesmo que um livro seja esclarecedor, seu conteúdo pode pesar na energosfera de um ambiente, sim. Por quê? Porque às vezes a pessoa chorou com aquilo, teve alguma coisa atrapalhada, ou foi usado, por exemplo, na sessão de desobsessão. Sai espírito, sai Satanás, e bate na cabeça do médium. Tudo isso eu já vi. Se assim for, há lugares dentro de uma casa mais adequados para certo tipo de objeto, sim, você que tem que estudar, né? Ver o que é que tem lá dentro. Mas essas coisas todas ocorrem. Livro, seja ele qual for. Um livro, por exemplo, só de coisas boas. Até um breviário, por exemplo, católico. Ele pode ter coisas horríveis em matéria de energia nele. Dependendo da energia de quem usou o breviário. Entendeu? Por exemplo, o breviário, às vezes, foi na hora que a mulher estava com o breviário na mão, o cara deu um tiro e pegou no coração dela e morreu. Pronto. Aquele breviário, não é bom ficar com ele, não. Até que ponto o apego, medo e ganhos secundários impedem a consciência de avançar? Qual seria o meu limite? Olha, existe apego e desapego. Olha tudo aquilo que você pode ajudar os outros. Esqueça a sua pessoa e pense nos outros. O pensamento em favor dos outros, dentro da interassistencialidade, pode abrir a consciência e o caminho à frente perante as coisas e as realidades. Vale a pena pensar nisso. Agora aí você vai acabar com o medo e você vai ter ganho secundário com isso. Vale a pena. Pondere bem o processo da assistência. Com assistência você vai errar menos. Não tem gente a câmera B. É? O professor, as fotos, de modo geral, ela causa uma emoção na gente,
e às vezes assim um parente, e aí tem aquele costume de guardar as fotos. Então ela traz aquela emoção, não é? Seria uma coisa... Algo de família você tem que olhar, não deve conservar todas as fotos, não. Eu, por exemplo, eu nunca levei isso muito a sério. Agora, ultimamente, como eu preciso de ver umas fotos antigas, eu estou olhando uma série de álbuns antigos. Mas esses álbuns estão tudo já, sabe, vamos dizer, detonados, né? Assim que eles usam hoje, detonados. Eles estão muito detonados, já acabaram com tudo que não prestava. Ficaram lá nas personalidades de alto nível. Tem umas até que eu quero ampliar a fotografia das pessoas. Então, até álbum de família, a gente precisa de ver o que tem. Às vezes não vale a pena. Eu, uma vez, fui olhar álbum de família de uma pessoa lá, que eu fiquei conhecendo, eles quiseram me mostrar o povo antigo, porque tinha uma das pessoas que eu conheci, por causa da minha idade. Naquela ocasião, eu devia ter uns 60 anos. E eu já tinha conhecimento de uma pessoa. Então, ele quis me mostrar no álbum. Aí nós fomos passando e ele foi falando tudo que está acontecendo com o povo do álbum. Chegou assim num ponto que só tinha militar. 5 folhas do álbum eram militares. Eu falei assim, me conta o que aconteceu com cada um. 3 deles tinham morrido matados por causa do processo da guerra. Ali tudo em seguida. Assim, seu álbum é um álbum belicista, guerreiro, bravo, não é fácil. Agora o povo está tudo lá. Uma outra coisa, os militares tudo de... Sabe? A caráter. Tinha alguns até com todas as... O negócio não é fácil. Agora veja, esse álbum, eu não falei nada, né? Eu não fui dar para ver isso. Nem ele me perguntou. Professor? Mas agora não é fácil. Tinha 5 páginas assim que só tinha militar. E às vezes a fotografia é grande. Eu sou sério. Pode falar. Professor, uma pergunta. Com relação à pesquisa, né, em conscienciologia, o que você considera que seria indispensável em termos de organização material para o pesquisador? Como é que é? Eu não entendi esse último. O que é? Para quem? Para o pesquisador. O que você considera em termos de organização material? Papéis, tipo de organização que a pessoa tem que ter tudo indispensável? aquilo que ele precisa que seja útil. E o que você considera útil? Por exemplo, essa semana eu levei uma turma que chegou lá de Floripa, olha lá, ó, nossa amiga com aquela turma lá, ó, eles estiveram em casa. O Pedro foi lá comigo, nós levamos lá para mostrar lá em casa como é que tinha. Eu mostrei para eles, por exemplo, o meu escritório tem só de material assim, fixado com título, tem 12 pilhas. Agora, só de listagem na parede tem 30. Só de material no Boeing, ou seja, na hora que vai subir o Boeing no meu computador, então tem um painel. O painel tem 64 arquivos. Eu tenho que conservar aquilo, tudo eu estou usando, depende da hora. Agora, eu tenho ao todo 22 arquivos de material. Arquivo que eu estou falando são armários, mais altos do que eu, entende? Tem alguns lá no ciclo, e tem outros aqui em casa. Eu preciso disso, eu não tenho por onde fugir, entende? Só no meu escritório tem 5 armários, 4 altos e 1 baixo. Você tem uma ideia. Lá embaixo eu tenho mais uns 17, por aí. A última vez que eu contei tinha 22. Mas agora tem material que é importante. Tem muitos deles que estão cheios de livro, outros têm muitas anotações minhas. Entende? Porque eu tenho anotação, presta atenção, de 1947. Como é que fica? E ainda está valendo, eu não posso jogar fora. Aquilo é válido. Então você tem que escolher o que é. Se é funcional, vale a pena conservar. E à medida que passa o tempo e aquilo não vai sendo mais útil, você vai descartando, é isso? Por exemplo, uma das coisas que eu descartei. Eu dava um curso de sexomática. Com isso, então, eu tive que fazer
um repositório enorme. Você que acho que chegou a ver meu curso, você lembra que tinha até o Museu de Horrores, aquela coisa toda. Eu desfiz a maioria desse material. A gente queimou tudo, para não ficar com nada, para não chamar a atenção. Entende? O Museu de Horrores é que apareciam os penduricários, todas as coisas que as mulheres colocaram pendurado no corpo, e outras coisas nesse sentido. Eu acabei com um monte disso. Hoje em dia isso está tão comum, né? Se eu quisesse montar hoje um desses, numa semana você faz isso. Naquela ocasião eu demorei muito. Tive que comprar muita revistas da Escandinávia, da Dinamarca, que eram as mais bravas que tinham essas coisas. Era muito difícil achar. E eu montei vários álbuns daquilo para mostrar para o povo. Porque o álbum funcionava, o povo via. E outra coisa, tinha coisa que as pessoas não admitiam que existisse aquilo, na hora que eu mostrava. Dissolvente de sexo. Agora, eu acabei com tudo isso. Queimamos tudo, que eu não estou dando mais o curso, não quero saber. E uma última pergunta, o que você considera um alto bagulho pensênico? O maior bagulho, assim, pensênico, depende da linha de atividade, de interesse da pessoa. Conforme a linha de atividade, você vai ver o bagulho que ela tem. Quase sempre diz respeito a algum prejuízo que pode causar aos outros. Você tem que pensar nisso, o prejuízo que causa aos outros. Às vezes não é só a pessoa. Quase sempre ela conserva alguma coisa que não causa prejuízo direto a ela, mas pode causar a outro. Isso, então, é muito importante ver. Entende? Por favor, transmita a seguinte mensagem aos teletertulianos. Para nos ajudar a avaliar a qualidade da nova ferramenta, gostariam de receber e-mail de todos os teletertulianos para que a qualidade da transmissão melhorou a partir de domingo. Porque vocês têm me falado isso. Tem gente que tem mandado. Grátis, isso é da equipe de transmissão. Gente, teletertuliano, mande a mensagem, se o negócio melhorou para você, acusa o processo aqui, que isso vai ajudar para eles melhorar mais ainda a transmissão. Nós estamos caminhando com isso, porque nós estamos esperando que vai haver um aumento dos acessos no mês que vem, devido à tempestade publicitária que nós vamos fazer com os intermissivistas. Então, isso é importante. Intermissivista, vocês vão olhar que a maioria dos verbetes, principalmente aqueles que sejam neutro igual esse, ou que seja homeostático, está falando de intermissivista. Vocês olham lá, masculinologia, o intermissivista. Femininologia, a intermissivista. Nós estamos falando sempre disso aqui. É importante isso aí. E agora, como nós vamos fazer isso aí, vocês sabem, vai aumentar mesmo os acessos. Então é preciso melhorar a máquina, né, a receptora, vai ver como é que fica. Agora, eu vi desde o primeiro dia começaram a falar para mim, mandaram mensagem para mim. Agora, seria bom mandar para a equipe aqui, para eles terem uma noção do que é que vão fazer com isso. Melhorou mesmo. Seriamente, melhorou. E já era para ter sido feito há algum tempo. Com esse processo aí dos intermissivistas, houve já um ganho com essa situação. Já melhorou bem. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? Tudo jóia por aí? Professor, letra A. Aqui, por favor. Já que você está falando de intermissivista, acho que há alguns meses eu ouvi o senhor falando, salvo engano, que aqui no Tertuliário tem um intermissivista que vem assistir a tertúlia. E eu tive a impressão no domingo, após o complementário, de que eu estava com CX intermissivista na minha psicosfera aí por algum tempo. Eu queria que se o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito desse assunto. Eu não tive muita certeza. Nós estamos vendo isso há muito tempo. Os intermissivistas que estão estudando hoje o curso intermissivo, estão cursando o processo extrafisicamente na intermissão, muitos deles vêm aqui para ver, porque vão encontrar com aqueles que já passaram pelo curso. Então eles olham assim para o Adélio, por exemplo, assim, não, eu vou ser melhor que esse aí.
É muita bobagem que esse cara está fazendo. Eu não vou fazer o que ele faz. É assim, não é, né? O problema pode ser isso. Mas, professor, é uma questão de afinidade ou é o amparador que coloca? Não, eles são trazidos aqui pelos amparadores para ver a turma. Mas a maioria estão aprendendo alguma coisa, inclusive com a Adélia. Estão aprendendo muito, porque a Adélia participa disso todo dia. Isso que eu estou falando é brincadeira. Porque, a rigor, eles estão aprendendo conosco, querendo ou não. Mas vocês todos estão aprendendo até, presta atenção, com o Luiz. Não, com certeza. Já estou muito sério. Mas, professor, estou falando fora do tertuliário. Eu acho que o senhor falou assim, às vezes eles vão acompanhar você fiquem atentos. Não, às vezes eles acompanham para ver. É isso que eu estou falando. Para ver aquilo que nós chamamos penates. Para ver como é que é a vida doméstica, íntima, sabe, indoors da pessoa. Saber se ela corresponde àquilo. Porque senão, você pode ter duas caras. Uma cara aqui e outra cara em casa. Então é preciso mostrar se há coerência. Às vezes eles querem seguir para ver como é que é. Então não porque senão, sei lá, se o Adélio faz essa cara de santo aqui e em casa ele vira carrasco, é preciso ver. Vamos seguir para ver o que dá. E às vezes eles fazem assim. Tá, ok, eles obrigado. observam. Mas agora, eles aprendem muito conosco. Agora, o pior da história. A maioria aqui não teve essa oportunidade. Não havia intermissivista para vocês seguirem antes. Então eles estão com um upgrade. Já houve uma melhora dentro da manifestação, não é verdade? Isso vale a pena pensar. Agora, na próxima, vocês descontam. Na próxima intervenção. Você quer falar alguma coisa? Oi. Sobre essa questão do bagulho e do apego, a gente sabe que muitas mães têm o hábito de guardar alguns objetos, né, do filho quando é pequenininho. Filho quando nasceu. Aquela coisinha, exatamente. Há um tempo eu soube... história que uma vez eu vi, a mãe tinha todos os piniquinhos do filho. Há pouco tempo eu soube que a minha mãe ainda guarda o meu umbigo e o primeiro cabelinho que ela cortou. Eu tentei esclarecer e tentei até reivindicar a posse, já que seriam meus, né? Mas tentei convencê-la de duas formas. Ela não se convenceu porque ela me conhece, ela sabe o que eu vou fazer. Nessa hora você perdeu o seu moral total, né? Que era da pior que a mãe. Eu tentei esclarecer, ela não deu conta. Aí eu falei, então me dá, porque afinal de contas é meu. Ela falou, não, que eu já sei o que você vai fazer. E aí, enfim, fica ela com aquela posse ali. A gente faz o que pode. O melhor da história é que essa pessoa que guardava o piniquinho do filho... Eu disse, mas por que você guarda? Eu disse, Valdo, porque o pinico é uma coisa muito boa para guardar as coisas. Tem razão. É como se fosse uma caixa, né? Então guardava aquilo tudo, é fácil de carregar, tem um lugar de se segurar, tudo. Agora é piniquinho mesmo, pequenininho. É terrível essa. Eu vi, com esses olhos. Eu vi o negócio. E tudo bonito, pinico limpinho, tudo, perfumado e tal. Entende? Está lá. Agora, a maternagem dá essas coisas. Isso aí é efeito da maternagem, é muito comum. A gente tem que ir com calma, e não pode tirar isso da pessoa, não tem que ir com calma, ela que tem que decidir. Agora, às vezes a gente pode ponderar, mostrar algum fato, dar um exemplo, não é isso? É um problema de fazer refletir sobre o assunto. Às vezes vale a pena. Isso tudo é possível, vale a pena. Quem é que está aí tem alguém com o microfone? Ou vocês já estão sabendo toda a utilidade decrescente? Professor, aqui no B, numa pesquisa que o senhor faça, por exemplo, mais abrangente, ou sem limite, com recortes, livros, qual o limite da utilidade e inutilidade de um livro, de um recorte, no seu caso? Eu conservo tudo aquilo que é importante. Eu tenho recorte aí da década de 40. Agora, nós temos também uma opção de coisa do século XIX. Por exemplo, eu conservei os negócios, todo mundo ria de mim. Hoje todo mundo dá valor. Um deles é aquele da revista lá do nosso amigo italiano sobre gibis. Eu vou trazer isso aqui para vocês verem. São coisas de 1800 e lá vai fumaça.
No entanto, é importante do ponto de vista histórico. Aquilo, com o tempo, hoje tem até muito valor. Essas revistas com o negócio do Ângelo Agostini, sabe, os desenhos dele, são os primeiros histórias em quadrinhos do Brasil mais sérios, historicamente falando. Outra coisa, para a pessoa ver o que é que deve guardar e o que não deve, o melhor é estudar a efemeroteca. Que a efemeroteca é simplesmente impressionante e 90% do povo não sabe nada do que é isso. Não sabe nada disso. A efemeroteca. Você pega aí uma entrada num determinado show. Aquilo era um local especial. Mais tarde tem um incêndio, acaba com aquele local. Pronto. Aquela entrada com aquele negócio, que tem a data, aquele negócio todo, vai numa nota. É o que aconteceu conosco. Eu comecei a guardar as entradas do World Trade Center de New York. Eu levava meu filho, aquela coisa toda, de diversas épocas. As viagens que nós fazíamos, eu ia lá, porque lá havia Borders, que era uma livraria que eu comprava os livros. Agora, depois, eles acabaram com aquilo, tudo implodiu, nós temos as entradas todas aí. Agora, vinha impresso, sabe, o World Trade Center, o edifício, tudo, no talão, sabe, no ingresso. Isso tudo hoje tem valor. Os Estados Unidos valem uma nota hoje. Então, são coisas que a gente tem que examinar. Agora, veja, nesse caso aí é um investimento. Esse é investimento intelectual e que dá dinheiro. Essas coisas existem. Você veja bem, o meu processo, por exemplo. Eu comecei a fazer a minha biblioteca, eu tinha 9 anos, em 1941. Lá então, como eu tinha já aos 9 anos uma série de gibis, eu fiz um departamento só dos gibis, da história em quadrinho. Aí, com o passar do tempo, aquilo foi aumentando, tinha espaço demais. O povo chegava lá e falava assim, Valdo, você está ocupando espaço demais, daqui a pouco você não tem lugar para guardar nada disso. Acaba com esses gibis, que isso é besteira. A fulana lá queimou o gibi, tudo que havia na casa dela, lá do marido dela, aquele negócio todo. Eu falei assim, eu não vou queimar, porque esse negócio tudo aí tem valor, isso pode me dar orientação mais tarde. Agora, o que se passa? No meio desses gibis antigos, haviam lá, por exemplo, alguns da década de 40, que eu continuei guardando. E alguns apareceram devido à Rede Mineira de Aviação, tinha cara que estava andando lá e que era americano. Eles jogaram os gibis americanos, que eram os comic book, fora. Eu peguei isso tudo e guardei. Só um deles que eu guardei, que era do Walt Disney, da década de 40, que tinha as coisas lá do negócio do Walt Disney, eu vendi nos Estados Unidos, depois eu comprei material com isso, por $4.500. Agora veja, eu peguei aquilo aonde? No lixo do trem de ferro da Rede Mineira de Aviação, da década de 40. Não é incrível você pensar nisso? Agora, como é que eu previ que uma coisa daquela ia dar? Você tem uma ideia? Eu peguei um montinho de comic book desse tamanho, assim, ó, dessa altura, um montinho. Me deu $22.500. Um montinho. Agora, o povo não acreditava nisso, mas eu precisava de mostrar como é que era. Inclusive tinha o Kevin. O Kevin é americano, mas ele não sabia nada disso. E tinha minha mulher, a Graça. Então, eu falei assim, ó, hoje eu vou ver aí uns negócios com o meu amigo aqui que vende os comics e eu quero que vocês vão lá comigo. Eu queria mostrar para eles. Aí eu chego lá e falo assim, ó, me mostra aquele gibi do Superman que eu quero mostrar aqui para esses dois como é que é. Aí ele trouxe o gibi do jeito que nós temos lá embaixo. Eu vou trazer aqui depois para mostrar para vocês. É encaixado em acrílico, tem parafuso, tudo, porque tem muito valor. Então, eu falei assim, ó, me dá o do Superman para ver. Então, eles pegaram o Superman dentro daquela armação, e eu falei com ele, quanto que é que você quer? Eu falei assim, ó, ele vai entrar na auction, o preço inicial é $50.000. Só aquele gibizinho, que custava 10 cents quando ele saiu. Eles viram o gibi na mão deles, $50.000 na mão. Entendeu? Agora, recentemente, um desses foi vendido por $110.000. É o mesmo.
Você está entendendo? É aquele negócio de arte, aquela bobagem toda que tem, essas coisas todas. Então, eles viram, a Graça viu, o Kevin viu. Eu vi porque eu falei assim, pois é, americano, você não sabe nada. Eu estou lá naquele fim de mundo do Brasil, lá no fim do mundo, Monte Carmelo, no interior, lá, internando do Brasil, eu estou sabendo mais coisas que você aqui. Realmente. Você está entendendo? Então, veja, tudo é um problema de você fazer a previsão e ver os processos econômico-financeiros e o problema de investimento. Agora, a efemeroteca, vale a pena. Eu precisava de procurar, no meio dos gibis que eu queria mostrar aí para vocês, tem alguns ainda que têm muito valor, mas estão no meio, eu precisava de fazer muita pesquisa. Talvez esse eu não vou encontrar. Que tem página dele que foi impressa duplamente. Hoje tem um valor extraordinário nos Estados Unidos, os comic books, que então aparece toda forma, a cara do sujeito está dupla, entende? Que foi impresso um em cima do outro. Aqui não podia ter esse erro. Então isso aí é chamado a variedade dos comics, que atinge o número de doido, o valor disso. E nós temos aí comic book desse jeito. Esse eu não separei ainda, isso aí eu preciso de ficar lá alguns dias até ver, não tive tempo. Mas eu vou trazer todos esses gadgets diferentes, essas coisas diferentes, para mostrar aí no curso que nós vamos dar, para vocês terem uma visão de conjunto. E a efemeroteca vai ajudar vocês a entender isso. Que às vezes um recibinho vale uma nota. Tem que pensar nisso, daqui uns tempos. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 58 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 16 perguntas online. Hoje tivemos 1.030 acessos online e 188 teletertulianos em média. Hoje teremos recados da Rosa, oficina do Holociclo, a Dulce, formação de autores, a Mi, curso 40 manobras, João Paulo, fundamentos da conscienciometria, o Alci, Semana da Saúde 2010, e a Tatiana e Jeffrey pela repreendência. Antes dos recados, teremos a lista dos novos verbetes a partir de amanhã. Então, teremos os verbetes: areópago conscienciológico, autoconvicção vivenciada, autorado holocármico, canga tribal, cansaço, corrente baratrosférica, erro sutil, geronte evolutivo, intensidade existencial, irrazão, maximologia evolutiva, mega contraditoriedade, mega fenomenologia na desperticidade, mega foco permanente, mega imprevisibilidade, paraconstrutura, polinômio multifocal, racionalidade completa, ritmo mental somático e solidariedade maligna. Agora teremos recado dos amigos da enciclopédia. Mais uma vez, vamos lembrar aos amigos da enciclopédia que os sócios inscritos atendem à manutenção das despesas do tertuliário, da holoteca, do holociclo e também de muitos materiais que são utilizados por esses setores. E queremos lembrar também que são beneficiados por utilizar o site enciclopédia da conscienciologia.org. É só abrir o cadastro e poder acessar as informações de todo o movimento financeiro que ocorre desde das doações, recebimentos e as aplicações desse dinheiro. E também podem utilizar esta pasta amarela para ter as informações sobre esse movimento financeiro. Outra lembrança é utilizar o Holoserver para fazer as suas pesquisas. Eu digo de experiência própria que também utilizo o Holoserver, porque
Se eu tenho uma palavra-chave de algo que eu queira saber se consta ou em que livros consta essa palavra, quais as relações que eu posso fazer com elas, as associações de ideias, é só colocar no Find e encontrar todos os livros e a enciclopédia também dos mil verbetes para associar esse tema, essa palavra-chave. E quanto à holoteca, poder saber se consta o livro que você está procurando. Então, eram essas as informações que eu tinha para dar hoje. E as inscrições podem ser feitas através do site ou na recepção do CAEC. Até mais. Boa tarde. Lembrando aqui as oficinas do Holociclo, nós temos um ciclo aqui de 4 oficinas, todas elas realizadas às sextas-feiras. A primeira vai começar nessa sexta-feira agora, de 15 às 18 horas, com o professor Everton, que é a oficina estilística. O que vai ser feito nessa oficina? Ele vai expandir para nós o detalhamento, tanto na forma quanto no conteúdo, de como é elaborado o verbete da enciclopédia. Então, todas aquelas pessoas que têm interesse de escrever o seu verbete, de entender melhor os detalhamentos do verbete, podem fazer essa oficina. Depois nós temos a oficina do Cosmograma, na sexta-feira seguinte, no dia 2 de abril. No dia 9 de abril, nós vamos ter o enumerograma, que também é um processo de fazer uma avaliação do texto, né, do verbete, nós vamos aplicar no verbete. E, por último, no dia 16 de abril, método algoritmo para expansão de verbetes, que é um procedimento para contribuir com a ampliação dos verbetes. Nós temos os preços progressivos, de descontos progressivos e maiores informações lá na secretaria do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Em nome da Unescom e do CAEC, eu faço convite para quem está escrevendo, ou pensando em escrever um livro conscienciológico, que participe do curso Formação de Autores. É a 6ª turma que vai iniciar agora, dia 8 e 9 de maio, e esse curso ele é composto de 7 módulos, e ele é propício para a pessoa realmente entrar, fazer uma imersão no Holopensene da escrita. Tem bastante conteúdo, mas tem muita parte prática, né? De vivências, de dinâmicas da escrita, campos holopensênicos próprios para a escrita. Então, fica aqui o convite. Se alguém quiser alguma informação eventual, eu estou à disposição. E também na secretaria do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Esse convite é para você que está aqui presente, ou para você, tertuliano, que está assistindo na sua casa, vir ao CAEC participar do curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso vai ser oferecido em 2 módulos, em maio e em junho, dia 15 e 16 de maio e 12 e 13 de junho, e o objetivo é o estudo prático de cada uma das manobras fundamentais energéticas para amplificar, para dar um upgrade no nosso domínio energético. O valor é bastante convidativo, é apenas R$300 pelos 2 módulos, e a sua inscrição pode ser feita na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, falo em nome da Consus sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, que vai ter início a turma 3, agora no dia 6 de abril. São 24 aulas, falando de análise conscienciométrica. A gente estuda a escala evolutiva das consciências, a gente estuda temperamento, emoções. É um curso bem completo e ele é pré-requisito para o RECI 1, que é o curso da Consus que faz a dinâmica de análises rápidas da consciência pelo conscienciograma. É o curso que é focado em responder ao conscienciograma. Então, as inscrições estão abertas
na secretaria do CEEC, na recepção. O preço é R$ 60 por mês, é uma aula por semana, R$ 60 por mês. Se a pessoa faz uma dinâmica energética no CEEC, o preço cai para R$ 40 por mês. Tá? São 6 meses de curso. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos. Convidamos os tertulianos e teletertulianos a participarem da Semana de Saúde Holossomática a ser realizada em Portugal, em Évora-Monte, no campus da IAC, de 15 a 27 de outubro de 2010. Este é um evento realizado pela OIC, junto com a IAC, com o Mater Pensene de Assistência Universalista, objetivando integrar as teáticas da saúde, da consciência e da assistência internacional e universalista. Vão ser realizados 2 cursos de campus, que é o Imersão Progestoterápica e o Praxis, que é um curso da IAC, 3 eventos científicos, a 6ª Jornada de Saúde da Consciência e o 4º Simpósio de Autoconsciencioterapia. Então, as pessoas interessadas em participar da Semana de Saúde poderão ter maiores informações diretamente da OIC, como se inscrever, como se programar para ir até Évora-Monte participar desse evento. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Em nome da Reaprendência, nós estamos aqui para divulgar uma aula aberta especial. Então, o professor Jeffrey Lloyd foi convidado pela Reaprendência para falar um pouco sobre o tema de pesquisa dele, que é a desrepressão consciencial. Então, o professor Jeffrey é voluntário da IAC, professor desde o ano 2000, e tem muita experiência na docência, na parapedagogia, e a gente fez um convite a ele, ele aceitou, assim, na chapa quente mesmo. Então, o evento vai ser no sábado, no domingo agora, às 15 horas, lá no salão de eventos, onde tem os eventos da Reaprendência. Vai ser feito em Perth inglês, né? Então, quem quiser fazer, quem falar português pode ir, quem falar inglês pode ir também. Estão todos convidados. E a gente vai estar aberto, quem quiser tirar alguma dúvida aqui com o professor Jeffrey, a gente vai estar à disposição, ok? Então, no domingo, às 15 horas, o evento é aberto a CCCI, gratuito, ok? Muito obrigada. Lembrando a todos que amanhã teremos verbete espetacularização, da especialidade intrafisicologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.